Alô você, aluno do 8º ano da Rede Municipal de Ensino, e aí, como é que você está? Tudo beleza? Tudo bem com você? Pronto aí para a nossa Lesson 12, nossa 12ª aula remota, aqui a nossa 12ª aula à distância. E para a aula de hoje, nós teremos o nosso to e o nosso ing, porque nós aprenderemos a fazer um infinitivo com ing. Pois é, nós já vimos em ING, já vimos que o ING serve para fazer o gerúndio, não é? Comendo, bebendo, andando, correndo. Porém, hoje nós aprenderemos também que em algumas situações o ING pode significar o nosso infinitivo, igual usamos o to para fazê-lo. Ok, antes de tudo, vamos rever aqui o nosso to. Para que eu uso o to, afinal de contas? Ele vem geralmente entre dois verbos e ele está jogando o segundo verbo para o infinitivo. Como assim, professor? Vamos lá, tenho aqui um verbo, tenho outro, bem bonitinho. 1, 2. O que acontece aqui, pessoal? Quando nós estamos aqui com o primeiro verbo próximo ao sujeito, este sujeito está conjugando o verbo. Lembra? Aqui, ó. Eu preciso. Se fosse você, você precisa. Quem vai mudar aqui o verbo é o sujeito. Só que o segundo verbo aqui, ele não pode ser conjugado. Senão vai ficar eu preciso, aprendo. Não pode ser assim. Tem que ficar eu preciso aprender. Então, o segundo verbo tem que estar no infinitivo, ele não pode estar sendo conjugado. Então, ó, eu preciso aprender inglês. O to está me mostrando aqui que eu tenho dois verbos e que esse daqui não está sendo conjugado pela pessoa. A pessoa está aqui conjugando apenas o primeiro, que é o need. O learn não está sendo conjugado. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Para que eu uso to? Uso para separar os dois verbos, indicando que o verbo que vem após ele está no infinitivo, não está sendo conjugado. Veja, esse está sendo. Eu preciso. Preciso de quê? Comer. Porque o to não permite que eu conjugue os dois verbos aqui. Esse é conjugado e esse não. Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Normalmente a gente já faz isso sempre. Muito bem, pessoal. Agora veja. Em casos que eu tiver a preposição antes do meu verbo, eu não poderei mais usar o to. Se eu tenho preposição antes do verbo, eu devo usar o ing. Não entendi, professor. Vamos lá. Olha aqui. Eu tenho nessa frase dois verbos também. Eu tenho aqui o verbo dream, que é sonhar, e tenho o verbo live, que é viver. Opa, mas entre um e o outro eu não tenho mais to. Agora eu tenho of. Por que of? Porque a frase é a seguinte: I dream of living in New York. Eu sonho em viver em Nova York. Ok? Olha aqui, ó. Eu sonho em viver em Nova York. Então, se aqui eu não tenho to, eu não posso colocar um to depois de preposição. Eu não posso falar of to. Então, vai ficar of living. Nesse caso, pessoal, esse ing não vai ser vivendo. Não vai ser eu sonho de vivendo em Nova York. Nada disso. Vai ser eu sonho em viver em Nova York. Entenda, eu tinha um verbo, dois verbos. Mas como no meio deles aqui eu não posso colocar um to, tá vendo? Então eu tenho que transformar esse to que eu colocaria aqui em ing no final. Parece complicado, mas não é. Com outros exemplos vai ficar mais fácil. Então, ó, preposições. Sempre que tiver preposição, usa ing e não to. Olha lá. Thank you for helping me. Thank you for helping me.
Opa, professor, mas aqui só tem o verbo ajudar. Sim. Olha aqui, ó. Thank you for help me. Olha só. Mas o ajudar está no infinitivo. Não é ajudando, nem ajudo, nem ajuda. É ajudar. E antes aqui eu tenho for. Eu não posso colocar for to help me. Então, for é preposição. Então, se antes do verbo eu tenho uma preposição, eu vou ter que, em vez do to, colocar ing. Vou ler. Thank you for helping me. Thank you for helping me. Obrigado por me ajudar. Certo? E esse ing está substituindo o to que estaria aqui. Na verdade, pessoal, isso daqui é uma coisa que você vai pegar realmente com a prática, fazendo bastante. Mas o importante nesse momento é que você sabe reconhecer, tá bom? Que você não leia aqui, obrigado por me ajudando. Se a gente conseguir, ao final da aula, você compreender a diferença de quando ele é infinitivo e quando é gerúndio, vai estar ótimo. Só o que eu quero de vocês aqui hoje é isso. Que vocês saibam ver uma frase e consigam reconhecer se o ing aqui está sendo gerúndio ou infinitivo. Conseguindo isso, está ótimo. Não se preocupe em formular frase dessa forma por enquanto, não. Procure-se principalmente aqui agora em reconhecer. Você reconhecendo já vai ser ótimo, certo? Então, ó, obrigado por me ajudar. Se alguém lhe pergunta, mas por que tem um ing aqui? Porque aqui eu tenho uma preposição antes do verbo e não tem como colocar um to entre preposição e verbo, tá bom? Agora, outra frase. I can't drive after drinking. I can't drive after drinking. Tenho dois verbos, né? Tem o verbo modal aqui auxiliar, mas ele não conta. Então, ó, tenho drive, que é dirigir. Aí eu vou ter after e vou ter drinking. Opa, eu sei que aqui é um verbo, sei que aqui é outro verbo, só que no meio dos dois verbos agora, eu não posso colocar to, porque after é uma preposição, certo? After é depois. Eu não posso dirigir depois de beber. Então, se eu tenho preposição aqui, eu não posso colocar um to, nem tem como. After to não existe. Então, ó, after drinking. After drinking. Depois de beber. Certo? Ah, professor, e por que tem esse ing aqui? Porque after é preposição, pessoal. Entenda só isso agora. Certo? Ah, mas eu não sei o que são preposições. Então você vai ter que dar uma pesquisadazinha, que isso é assunto lá do sexto ano. Se você chegou aqui no oitavo e ainda não sabe o que é preposição, vai ter que dar uma relembradazinha, tá certo? Então, ó, conhecer algumas preposições. In, on, at, with, after, before, e aí você vai, certo? Muito bem. Olha, não é legal mesmo não. O cara não consegue nem ficar em pé, como é que vai dirigir o carro. Outra. What do you think about eating fruit? Ou para aqui, ó, tem até uma pergunta. O que você acha de comer frutas? Então veja, eu vou ter aqui o verbo achar ou pensar, think, e vou ter o verbo comer. Mas por que o comer tem ing? Porque antes dele tem uma preposição, about, sobre. O que você acha sobre comer frutas? O que você acha a respeito de comer frutas? O que você acha de comer frutas? Pelo jeito o macaquinho gosta, né? Então, ó, se eu tenho dois verbos e no meio deles aqui, ó, bem grande aqui a preposição no meio deles aqui, ó, tem uma preposição, então o segundo tem que vir com ing, certo? Tá ficando mais fácil, mais claro. Então, nada de ler aqui. O que você acha sobre comendo frutas? Não vai ter nem sentido se você tentar
fazer isso. Lembra, para ser gerúndio, teria que ter um verbo to be aqui, antes dele. Muito bem, então são duas condições que nós veremos hoje. Primeira, são aquelas vezes que nós temos antes de preposições, certo? In, on, at, with, about, before, after. Preposições aí, quem não conhece preposições ainda, dá uma estudada em preposições, não custa nada. Um videozinho rapidinho já pode esclarecer isso para vocês. Mas nós também usamos o ing quando antes dele nós temos uma expressão de sentimento, um verbo que expressa sentimento. Olha, enjoy, like, dislike, hate, feel like, love, prefer. Todos esses verbos aqui, eles vão indicar um sentimento, uma reação. Olha, gostar, não gostar, odiar, sentir vontade, amar, preferir. Então, todos são verbos aqui que são relacionados com sentimentos, com sensações. Olha só, você pode querer dizer, he likes to watch TV. He likes to watch TV. Aí você fala, ah, professor, aqui está certo, porque aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho to separando os dois. Nada demais. Correto. Muito bem, está certo mesmo. Porém, a regra agora diz o seguinte, se eu tenho um verbo aqui que é like, e like indica um sentimento, então o segundo verbo deve usar ing. Como assim? Dessa forma aqui, ó. A frase vai ficar he likes watching TV. He likes watching TV. Então, se esse verbo principal indica um sentimento, eu devo tirar esse to e transformá-lo em ing. Em vez de dizer he likes to watch, fica he likes watching. Mas lembra, é só aqui na pronúncia, na escrita, o sentido continua o mesmo. Ele gosta de assistir TV. Ah, professor, por que eles fizeram isso? Olha, o da preposição eu consigo compreender por quê. Mas esse daqui é uma daquelas coisas que eles fizeram. Eu seria muito mentiroso se eu dissesse que eu compreendo essa lógica. Mas é isso aí, são verbos que indicam sentimentos, eles usam o ing no final. Ok? Outro, olha só. I hate to wait. I hate to wait. Simples demais, ó. Tenho aqui um verbo principal e tem outro verbo. Um to no meio? Perfeito. Estaria corretíssima essa frase. Se hate não indicasse um sentimento. Quando você vê um hater do YouTube, ele é um odiador. Hate é odiar, tá bom? Então, I hate to wait. Eu odeio esperar. Mas como esse verbo indica um sentimento, vai ficar mais correto se você disser I hate waiting. I hate waiting. Eu odeio esperar, só que em vez de usar o to para separar, use ing no final. They enjoy to go to amusement park. They enjoy to go to amusement park. Eles curtem ir para o parque de diversões. Mas veja, seria correto. Tenho aqui enjoy, que é uma forma de falar curtir ou gostar, é um verbo. E aqui eu tenho go, que é o nosso verbo ir. Até aí, beleza. Só que se esse daqui é gostar ou curtir, ele é um sentimento. Então, vou ter que tirar esse to e colocar um ing no final, ficando assim, ó. They enjoy going to amusement park. They enjoy going to amusement park. Mudando apenas aqui a escrita, a pronúncia, mas o sentido é exatamente o mesmo, tá certo? Então lembra, eu não faço questão aqui agora que vocês saibam nem formular a frase, mas eu quero que vocês consigam identificar aqui, ó, quando você for ler
Opa, peraí, tem coisa errada. Se isso aqui indica um sentimento, esse outro verbo deveria ter um ing. Ou se aqui eu tiver uma preposição, esse verbo deveria ser um ing. Correto? Mais um. Coisinha linda. She loves to read books. She loves to read book. Esse é muito comum de você ver por aí, escrito da forma errada. Porque, veja, love é o verbo amar. Read é o verbo ler. Até aí tudo bem. Mas só que eu não posso colocar um to no meio. Eu devo colocar ing. Então, o correto da frase seria She loves reading books. She loves reading books. Por quê? Porque love indica um sentimento, um verbo que indica um sentimento. Muito bem, pessoal. Vamos aqui recapitular rapidinho. Então, nós vimos que o to e o ing são capazes de colocar o verbo no infinitivo. E que eu devo substituir o to pelo ing quando, antes do verbo, eu tiver uma preposição ou quando o verbo que vem, o verbo principal, ele indica um sentimento ou uma sensação. Gostar, odiar, amar, certo? Então é isso, espero que tenha dado para vocês compreenderem. Dúvidas, falem com seus professores, pessoal. Não fiquem com dúvidas. Estamos aqui para ajudar, ok? Thank you for watching the video. I hope to see you here at the next class and see you later.